Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula TCC na prática, questionamento socrático. E nessa aula de hoje, eu, Cleide Ferreira, psicóloga, mentora de psicólogos, vou trazer para você aqui foco no conteúdo, né? Chave e compreensão, que são algumas das etapas que a gente tem do questionamento socrático. Nós temos 4 etapas do questionamento socrático que no livro que eu já mostrei para vocês aqui do Scott, né? O Scott traz claramente cada etapa e o que que a gente faz em cada etapa. Então eu vou trazer para você aqui a síntese disso tudo, tá? Então você vai me acompanhar aí nos nossos slides, na nossa apresentação, ok? Vamos lá então. 4 etapas do questionamento socrático, começando com foco no conteúdo-chave. Então, a gente não sai fazendo perguntas aleatoriamente. A gente precisa identificar o alvo. Lembra daquela máxima que fala assim: para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa de ter o alvo, ter onde eu quero chegar com esse diálogo, para onde eu quero levar esse paciente, para qual lugar ele vai. Então, isso é o meu alvo. Então, a partir do momento que eu identifico o alvo, eu quero trabalhar, por exemplo, a crença de incapacidade. Eu quero trabalhar o relacionamento dele familiar, né? Então, esse é o alvo. A partir desse alvo, né, em um sentido bem prático, a gente vai abordar cada pensamento que parece ser importante relacionado a essa temática. Então, não tem tempo suficiente para você trabalhar todas as questões, todos os pensamentos. Por isso, é preciso focar nos pensamentos que são centrais, ou seja, naquilo que eu chamo de pensamento quente, que é o pensamento que me aponta, que me leva ali para as crenças, né? Então, são pensamentos que são centrais para aqueles problemas, ou dificuldades, ou crenças centrais, né, subjacentes que ele já tem desenvolvido. Então, é por isso que é importante, né? E essa aqui é uma fala da Padeschi, né? Do livro de conceitualização cognitiva, a gente identificar esses chamados pensamentos quentes. Então, esse tem que ser o nosso alvo. Quais são os pensamentos quentes que essa pessoa está trazendo? Aí trouxe até essa simbologia aqui para vocês, né? Do frio e do calor. O pensamento frio são pensamentos que não me apontam para um grande sofrimento dessa pessoa. Talvez pensar isso, né, vai passar pela cabeça dela, mas isso não traz um sofrimento emocional, não traz um comportamento disfuncional, não traz uma reação física. Então, esse pensamento eu posso ir descartando. Eu não preciso de questionar todos os pensamentos que ela trouxe ali no RBD. Mas eu vou procurar esses pensamentos quentes, são aqueles que vão ter maior ativação emocional desagradável. Então, uma forma de você identificar se esse pensamento é quente é se essa pessoa, ao pensar isso, ela teve uma ativação emocional desagradável. Quando ela pensa que ela não vai dar conta, que ela vai perder, né, a nota na prova, e isso traz para ela uma ansiedade ou uma tristeza grande, aí isso é um pensamento quente, né? Quando ela pensa que a pessoa que ela ama foi embora, que a pessoa deixou, a abandonou, e ela até chora nesse momento que ela te conta isso, então, ela está tendo uma ativação emocional de tristeza muito grande, de, né, angústia, de frustração, enfim. Então, você vai entender a diferença entre pensamento quente e pensamento frio, percebendo quais as ativações vai ter nessa pessoa. Então, vamos repetir isso daí. Qual vai ser? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Então, vamos entender a diferença entre pensamento quente e pensamento frio. E lembrando que eu preciso identificar o pensamento quente para ser o meu alvo no questionamento socrático. Eu não vou conseguir e nem devo fazer isso, ficar questionando todos os pensamentos. Então, eu faço essa separação.
Pensamento quente, que deve ser o meu alvo, são aqueles pensamentos que vão ter uma ativação emocional, né, desagradável, que vão promover aí também comportamentos disfuncionais. Então, quando a pessoa te diz, aquela pessoa, né, que eu gosto muito hoje, não me cumprimentou, não teve atenção comigo, e ela começa a se emocionar, ou às vezes você vê que ela fica cabisbaixa, ela muda a tonalidade de voz, então está tendo uma ativação emocional de tristeza, né, daquela pessoa não ter falado com ela. E aí a gente vai começar a questionar esse tipo de pensamento. Ou se ela fala assim, eu não vou dar conta de apresentar esse trabalho, isso me dá uma angústia, eu já estou até sentindo aqui trêmulo, só de pensar no trabalho, é que eu vou errar, que as pessoas vão rir de mim. Então, se ela já demonstra essa preocupação, trazendo reações físicas, trazendo uma ativação ali corporal ao pensar nesse trabalho, então provavelmente ela está tendo uma ativação emocional de ansiedade. Aí esse pensamento é um pensamento quente, é um pensamento que você precisa questionar através das perguntas do questionamento socrático. Vai ser um pensamento que vai ser um alvo para você. Os demais você descarta, porque a pessoa tem milhões de pensamentos, ok? Ficou claro para você? Então você vai aí agora já fazer essa anotação e você pode colocar aí no chat para mim, né? Que o que você compreendeu disso, se você já faz isso ou se você vai começar a implementar isso no seu dia a dia, tá bom? Então, agora nós vamos caminhar para outra questão, outra etapa do questionamento socrático. Então, a partir do momento que eu compreendi essa etapa de pergunta, que ela precisa ter um alvo, ela precisa ter um foco, ela não pode ser aleatória e eu não posso questionar tudo que a pessoa traz. Então, eu não uso o questionamento socrático em todas as sessões, gente, tá? Não tem que se usar. Você vai usar numa sessão que você precisa trabalhar aquele pensamento quente, ok? Agora nós vamos para a segunda etapa, que é compreensão fenomenológica. Nossa, que palavrão, né, Cleide? Então, a compreensão fenomenológica, ela é muito usada pela abordagem existencial humanista, né? Eles trazem muito isso. E aí eu trouxe até esse desenho aqui para vocês entenderem que a pessoa ela vai falando tudo desorganizado, né, pra gente. Ela vai trazendo aquele monte de coisa e é nós, né, nós que estamos ali como terapeutas cognitivos, que precisamos ir organizando isso, entendendo nas entrelinhas o que ela está trazendo. E aí eu preciso compreender o fenômeno. Qual é o fenômeno que essa pessoa está trazendo naquele momento? E compreender o fenômeno é também validar esse fenômeno, como na DBT, né? Na terapia dialética da Marcia Lin. A gente precisa compreender o que acontece com a pessoa, como isso acontece, compreender o paciente e a sua cognição-alvo e o significado emocional dela. Olha quantas coisas a gente precisa compreender, hein? Compreender o que acontece, compreender o paciente, né, diante disso tudo, a cognição dele, e essa cognição que é o alvo, e o significado emocional. Para aí a gente validar esse fenômeno, ou seja, isso está acontecendo com ele. Não é para julgar, isso é errado ou isso é certo. Por que você pensou isso, se isso é errado? Não, apenas compreenda, né? E acolha isso. Essa compreensão vai nortear também as suas perguntas. Como você vai perguntar isso para o seu paciente? Então, perguntar não é para colocar isso de modo que ele entenda que ele está errado, mas de modo a ele perceber a sua própria verdade. Lembra que em alguma dessas aulas aqui, né, do módulo, desse bloco de diálogo socrático, eu disse para você que as pessoas, as respostas estão dentro delas e elas precisam olhar para dentro de si e compreender essa verdade, essa resposta que está dentro dela. Não sou eu que vou fornecer isso e não sou eu que vou dizer que isso está certo ou está errado, tá? Então,
O diálogo socrático, nesse momento de compreensão fenomenológica, ele vem trazendo isso para a gente, compreender com esse olhar de validar aquilo que a pessoa traz. Nós vamos agora para a curiosidade colaborativa. Essa curiosidade colaborativa é mais uma etapa do questionamento socrático, né? Então, essa curiosidade é eu estar curioso de forma genuína a saber sobre esse paciente e levá-lo também a essa curiosidade de autodescoberta, né? Então, quando a gente fala, né, que o cliente ele precisa, né, avistar essa verdade dele, ver essa verdade, ele precisa estar curioso também para expandir essa visão sobre ele mesmo, né? Então, podemos ver o ponto de vista de um cliente, né? Podemos trabalhar para expandir essa visão juntos. Então, ele tem que entender o sentido disso, que você está questionando para que ele perceba aquilo que ele não está percebendo, né? Aquilo que ele não viu ainda. E muitas questões que a gente vai trazer de investigação, elas são a partir daquela avaliação dos elementos das etapas anteriores. Então, o que que a gente já sabe até agora? Então, vamos trazer isso para o questionamento, para essa investigação, né? E mostrando isso para o paciente, que ele precisa olhar para dentro de si, para ele poder, né, genuinamente ter essa curiosidade de saber por que que ele pensa dessa forma, né? Como ele pensa dessa forma. E às vezes, quando você pergunta para a pessoa assim, mas por que que você pensa assim? Ele não vai saber te responder. Ele vai falar assim: ah, eu penso assim porque eu penso. Eu sempre pensei assim, né? Agora, quando você muda a pergunta, olha, presta atenção, perguntar por que que você pensa assim é diferente de você perguntar assim: o que te faz pensar assim? Então, você mudou a pergunta, mas você quer a mesma resposta, porque você pensa assim, ou o que te faz pensar assim. Só que quando você pergunta o que te faz pensar assim, ele vai te responder. Ele vai pensar sobre isso. O que será que eu penso desse jeito? Né? O que me faz pensar assim? Ah, é porque minha mãe sempre falou isso comigo. Ah, é porque lá na minha infância eu tive uma história assim assado. Ah, é porque a minha esposa, ela foi embora e me deixou com os filhos e aí a partir daí eu comecei a pensar dessa forma. Entende? Então, o que te faz pensar assim gera muito mais curiosidade no seu paciente e desejo de descobrir o que faz pensar assim, do que você perguntar por que você pensa assim. Tá vendo como com um simples ajuste que você faz muda todo o contexto no diálogo socrático. E por fim, gente, nós temos a quarta etapa do diálogo socrático, que é o resumo e síntese, né? Então, esse resumo e síntese, nós vamos trabalhar também no questionamento socrático com o nosso paciente. Nesse processo, né, ele precisa ter a capacidade de resumir os dois lados da história. O que são os dois lados, Cleides? Pensamentos negativos e disfuncionais, pensamentos que não ajudam ele, e os pensamentos puramente positivos, que muitas vezes também não ajudam, quando a pessoa quer pensar só positivo, positivo, positivo. Então, na TCC, quando as pessoas às vezes vão, né, perguntar, ah, a TCC é aquela que trabalha com os pensamentos positivos? Não, TCC não trabalha com pensamento positivo, não leva a pessoa a pensar positivo, não. Isso aí é outras coisas que tem por aí afora, tá? Que eu não vou nem citar o nome aqui para não polemizar. Mas a TCC, ela trabalha com a pessoa, a forma dela de pensar será ajustada para uma funcionalidade e para uma realidade equilibrada, né? Que ela possa acreditar, que ela possa transformar isso e declarar isso de forma sintetizada. Por exemplo, digamos aí que essa pessoa tem uma crença de não sou capaz. Né? Então, não sou capaz é algo que é disfuncional e muitas vezes negativo para ela. Mas pensar, eu sou capaz de todas as coisas, é um pensamento positivo, mas esse pensamento também não ajuda, porque ninguém é capaz de todas as coisas.
tá? A gente tem as nossas limitações. E essas inverdades que são ditas por aí, que limites foram feitos para serem ultrapassados, para serem superados. É mentira. Limites foram feitos para ser respeitados. A gente precisa sim se desenvolver, ser melhor, mas nós não temos que ultrapassar os nossos limites. Por isso é importante que o questionamento socrático ele venha caminhando com essa pessoa para que ela se descubra enquanto pessoa, descubra as suas reais potencialidades e as suas dificuldades, para que isso se torne equilibrado dentro dela, né? Então, esse pensamento não sou capaz, ele não me ajuda. Sou totalmente capaz? Também não me ajuda. Mas o pensamento sou capaz de muitas coisas e algumas eu não sou ou eu tenho dificuldade, vai me ajudar, que seria uma forma, né, de transformar essa crença, esse pensamento em algo que vai ser mais realista, que vai ser condizente com a realidade de ser humano, tá? De ser gente. E aí essa pessoa precisa declarar isso, né? A gente levar ela a essa construção e ela declarar que é a síntese, né, final, que é o resumo desse questionamento que foi sendo feito ao longo de algumas sessões ou em uma sessão. Dentro disso, né, eu trouxe aqui para vocês, né, algumas perguntinhas de registro para o pensamento socrático, né, para esse questionamento que a gente vai fazer. Então, dentro da focalização, é importante você perguntar quais são as diferentes partes do problema, qual é a parte mais perturbadora desse problema, qual é o significado que estou atribuindo a essa situação, ou seja, que a pessoa está atribuindo a essa situação, o que essa pessoa diz para ela mesma, como ela define esse alvo, porque o alvo, como a gente fala de TCC, a gente fala também de uma terapia que é colaborativa, né? Um processo terapêutico colaborativo. Então, o foco ele não vai ser definido somente por mim. Eu posso utilizar essas questões aqui para definir junto com essa pessoa qual é o foco que nós precisamos abordar, né? Qual é o foco que precisa de reestruturação? Depois, nós vamos ter as perguntas também de compreensão. As perguntas de compreensão, nós podemos perguntar: como faz sentido que você, né, pense isso? O que faz sentido para você? O que você aprendeu com isso? Isso é algo que as pessoas disseram para você antes? Né? Aqui está tudo na primeira pessoa, mas você vai fazer para o paciente. É, é porque eu tirei do livro, né? E no livro ali ele tem isso na primeira pessoa, porque ele tem também o diálogo socrático de você para você mesmo, o autodiálogo socrático. Quais são os fatos que dizem que isso é uma verdade? Como esse pensamento faz você se comportar? Então, são perguntas para compreender esse alvo que foi escolhido anteriormente. A seguir, nós temos as de curiosidade. Então, como seriam as perguntas de curiosidade? O que a pessoa está perdendo? Né? Há um contexto importante faltando nas declarações acima, né? Alguma coisa que não foi revelada ainda, que ela pode revelar a partir do que a gente já escolheu como foco, daquilo que ela também já trouxe como compreensão. Os comportamentos influenciam nas experiências, né? Meus comportamentos ou os comportamentos dessa pessoa. O que você ainda não sabe? Quais são os fatos que me dizem que isso pode ser verdade ou não verdade? Há uma exceção que a pessoa está esquecendo de te falar? Lembra, né, que eu falei numa aula anterior aí sobre uma paciente que não se lembrava da infância, né? Então ela foi correr atrás. Quando ela percebeu que isso era importante, ela falou assim: o que que eu ainda não sei da minha infância, né? Da minha fase aí de primeira e segunda infância e adolescência, que eu não me lembro. O que que eu não sei? Então despertou nela essa curiosidade que ela quis saber. Ela quis buscar essa verdade.
Então, a partir disso tudo, caminhamos para o resumo, né? Como que essa pessoa pode resumir a sua história? Como que ela pode resumir tudo isso que ela trouxe desse alvo, dessa compreensão e do que ela investigou que ela ainda não sabia? E aí vamos para o finalmente, que é a síntese, né? Como esse resumo encaixa com a minha declaração original, com aquilo que ela declarava dela mesma, e como isso se encaixa com o eu que normalmente digo a mim mesmo. Então, nós estamos trabalhando aí esse autoconceito dela, nessa síntese. E aí, qual seria a afirmação mais equilibrada a partir de agora? Depois de questionar tudo isso, antes ela pensava assim dela mesma, como que ela pensa dela mesma a partir de agora? Como que ela vai aplicar essa declaração nos próximos dias da semana dela? Ainda tem esse plano de ação, essa prática que ela vai fazer daí para frente. Então, resumindo, gente, são essas as etapas do diálogo socrático. Então, vamos repetir aí as 4 etapas para você memorizar. Foco no conteúdo-chave, compreensão fenomenológica, curiosidade colaborativa, resumo e síntese, tá? Então, essa aula, né, ela traz para você essa clareza de que você vai precisar para elaborar o diálogo, né, com os seus pacientes, o questionamento socrático com seus pacientes. Então, eu espero, né, que você tenha gostado dessa aula, que tenha feito sentido para você. E nós vamos para a nossa próxima aula desse bloco, falando sobre como você pode aplicar o diálogo socrático com outras técnicas, intercalando com outras técnicas. Te vejo lá, tá bom? Um beijo e até mais.